vamos receber ele, que é uma referência, com uma salva de palmas, Eric Santos. Falei pro Casé que ele quase pegou no colo lá, eu era fã dele no Teligado, naquela época de MTV. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui para falar com vocês. Fico bem feliz de ver a casa cheia para discutir esse tema de assinatura, subscription economy. Eu acho que a gente, em tecnologia, SaaS, como até o Nick falou antes na entrada, já adota esse modelo como padrão hoje, né? Esse modelo de assinatura, mas tem cada vez mais outras indústrias e outros tipos de empresas adotando, dos Netflix da vida, até um exemplo que eu vou usar aqui para vocês, que meu barbeiro começou a usar modelo de SaaS, paga um subscription lá, pode ir quantas vezes quiser cortar o cabelo. Claramente eu não estou usando bem, eu estou com um health score baixo lá no sistema de CS dele. Mas eu acho que é legal a gente falar de SaaS, e um pouquinho do espírito que eu trouxe aqui para o papo com vocês hoje, que de um lado é um modelo, sem dúvida, muito bom para todo mundo envolvido, seja para os empreendedores que têm previsibilidade, receita recorrente, etc., investidores que adoram essa previsibilidade, escalabilidade do modelo também, clientes também, como vocês sabem, vão cansar de ver aqui ao longo do dia, o quanto que esse modelo pode ser benéfico para eles, mas tem seus desafios, ele é um modelo bem diferente. Então, dois exemplos que eu queria trazer. Um desafio é o desafio que tem uma mulher que foi CEO da Constant Contact, uma empresa de e-mail marketing, por muito tempo, e ela chama da rampa lenta da morte, slow ramp of death, que é o tempo que leva para uma empresa de assinatura, uma empresa SaaS, chegar num nível de receita para basicamente conseguir cobrir seus custos. Acho que a gente, quando pega uma empresa de serviço, de projeto, não é tão difícil achar que uma empresa consiga crescer, por exemplo, para 30 mil, 50 mil reais por mês de faturamento. Dependendo do tamanho do ticket do projeto, 4, 5, 6 projetos, você consegue fazer isso já nesse nível. Se uma empresa vende um produto R$100 de assinatura por mês, precisa de 500 clientes para poder chegar a 50 mil de receita por mês. 500 clientes em SaaS, em software, não é uma tarefa fácil. 500 clientes pagando R$100 por mês não é uma tarefa fácil. O Marcelão da ONU está concordando comigo ali. Vocês vão ter uma aula com ele à tarde também. E o nosso caríssimo Sandro aqui do lado também do meu sucesso. Então esse é um desafio. Como é que eu levo a empresa para esse estágio? O segundo desafio é um desafio do ponto de vista de saúde do negócio, ou que na nossa indústria o pessoal começou a chamar de Unit Economics. De novo, se eu compro alguma coisa por X e vendo por 2X, é muito fácil saber se eu estou tendo lucro ou não nessa operação. Em SaaS é difícil eu saber se eu estou tendo lucro com a minha operação, sabendo que eu compro uma coisa, gasto X para adquirir um cliente e vou ganhando uma fatiazinha mês a mês com esse cliente ao longo do tempo. E muitas vezes eu tenho um efeito que quanto mais rápido eu cresço em um negócio baseado em assinatura, pior meu desempenho financeiro fica no curto prazo, até ele melhorar. Então, ter essa visibilidade, ter esse outro modelo, ele é super importante também para poder fazer uma avaliação correta do negócio de assinatura. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é justamente um pouco da nossa jornada para mostrar que sim, é possível fazer uma escalada de um negócio de assinatura aqui no Brasil. Acho que a gente tem vários exemplos bacanas que vamos falar aqui ao longo do dia. Mas também compartilhar um pouquinho esses desafios e aprendizados que a gente teve em diferentes fases do negócio. Tá? E a palavra-chave para mim aqui é crescimento. Antes de eu entrar nisso aqui, só para ter uma ideia aqui, quem conhece a RD, sabe nossa história? Tem um número razoável até. Obrigado, pessoal. Bom, mas só para contextualizar, né, porque eu não vou fazer jabá nenhum aqui, a RD é uma empresa que tem uma plataforma de automação de marketing, uma plataforma de gestão de marketing digital que é no modelo SaaS. Essa plataforma chama RD Station. Então, a gente está no mercado aí desde 2011, acho que o Casé levantou aqui, estamos com um pouco mais de 8 mil clientes, umas 450 pessoas hoje dentro do nosso time.
Só para dar um panorama do ponto de chegada, né? Agora vamos falar um pouquinho do ponto de partida. Mas primeiro falando sobre crescimento. Crescimento, eu posso dar 1 milhão de justificativas para vocês por que é importante. É importante obviamente, pela receita, pela capacidade de atrair gente bacana para o negócio, de reter talento também. Crescimento é importante até no aspecto social. Aqui no Brasil tem aquela pesquisa da Endeavor com o IBGE, das Scale Ups, que mostra que as 1,5% das empresas que crescem 20% ao ano geram 50% dos empregos novos aqui no Brasil. Então, super importante no aspecto social, mas uma coisa meio pragmática mesmo, e falando de SaaS, esse gráfico aqui mostra de uma forma bem clara como o crescimento é correlacionado com o valor da empresa, o valuation da empresa. Então, nesse lado esquerdo aqui, no eixo Y, eu tenho um múltiplo de valuation da empresa pública de SaaS americana, e aqui é um índice que a Bessemer criou, que é a receita da empresa, o crescimento da receita da empresa e mais um índice de eficiência, de caixa desse crescimento. Então dá para ver de uma forma bem clara que quanto mais rápido a empresa cresce, maior é o múltiplo de valuation daquela empresa. Então o mercado reconhece isso, reconhece crescimento, e principalmente crescimento saudável, crescimento eficiente, como um dos principais indicadores, eu acredito que é o principal indicador hoje, de avaliação de valor de uma empresa. Só que crescimento pode ser feito de várias formas, e a minha proposição é que as máquinas de crescimento que são boas, são modernas, elas têm essas 3 características. Elas são previsíveis, são escaláveis, são lucrativas. O que é previsível? Eu entendo de onde vem esse crescimento. Então eu tenho algum tipo de modelo, o funil geralmente é um que se usa bastante, onde eu sei exatamente o que eu preciso fazer desde o topo até o final para ter uma certa expectativa de aquisição de clientes, de retenção de clientes, de ticket médio, manutenção da receita, etc. Então, ele é previsível e essa previsibilidade também é valorizada por investidores. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é o nosso, provavelmente o maior case de sucesso de SaaS, a Salesforce. Estão chegando próximo agora a 10 bilhões de receita anualizada recorrente. Olha a segurança para o investidor de saber que o ano começa e você já tem basicamente 10 bilhões de receita garantida. É uma outra forma de avaliar o business, muito diferente, inclusive, de um Facebook da vida, de um Pinterest, qualquer outra empresa desse tipo. Então, previsibilidade é muito importante também nesse aspecto de valuation. O segundo é a escalabilidade. Acho que a gente, quando está falando de canais de aquisição, de manutenção de cliente, muitas vezes todos os canais que a gente olha, eles têm umas características parecidas com essa aqui do gráfico, que é uma curva que começa bem e depois ela começa a atingir um certo platô, né? E aí você vai, como bom empreendedor, bom marqueteiro, vai adicionando canais ali, mas ainda assim todos os canais novos eles têm a mesma característica. E as máquinas de crescimento boas são aquelas máquinas que ficam melhores ao longo do tempo. Elas têm uma característica mais parecida com isso aqui, que é uma curva mais exponencial. E acho que vários fatores contribuem para trazer uma máquina que fica melhor ao longo do tempo. Então, o Nick do ChartMogul, por exemplo, falou de conteúdo e de SEO aqui. Sem dúvida, é uma das coisas que, no caso da RD, também é uma das coisas que funciona muito bem. A gente brinca lá com o time de marketing, se chegar hoje lá na RD e demitir todo mundo, ninguém trabalhar mês que vem, ainda vai pingar uns 40 mil leads por mês lá, só de todo o conteúdo e todo o trabalho de inbound e orgânico que a gente fez ao longo do tempo. E as máquinas que são escaláveis, elas também criam esse elemento de vantagem competitiva, que eu acredito que mesmo em negócio de tecnologia, onde investimento em produto é importante, a grande vantagem competitiva que uma empresa pode ter é a autoridade que ela cria no mercado ao longo do tempo. Coisa que a Vinci está tentando fazer aqui também, né? Não só pelo trabalho de conteúdo, mas eventos é uma das formas também, dentro da indústria, uma das formas mais importantes de estabelecer essa posição de autoridade, essa barreira competitiva. E aí, essa máquina escalável, você tem uma certa expectativa, né? Então, eu peguei outro dado de um report recente da Bessemer, que as melhores empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão saindo de 1
a 100 milhões de dólares de faturamento em 7 anos na mediana. Então, é uma, de certa forma, uma possibilidade, mas ao mesmo tempo é uma pressão que é imposta nas empresas que querem continuar nesse trilho aí. Porque se você cresce 20% ao ano, claro que não é ruim, mas você sai do trilho do radar aí desses investidores top do negócio. E aí tem toda aquela dinâmica de lucratividade que eu falei. Eu tenho que olhar quanto eu estou gastando para adquirir esse cliente e quanto que ele está me trazendo de retorno ao longo do tempo. É o famoso lifetime value sobre CAC. E essa relação, por regra de padeiro aqui, o mercado convencionou que se dizer que se você tem uma relação mais ou menos de 3 para 1, então se eu tenho R$3 de lifetime value para cada R$1 que eu gasto em custo de aquisição, eu tenho uma máquina saudável, eu consigo continuar investindo, versus se eu tiver menos do que isso, provavelmente eu preciso tunar e otimizar essa máquina antes de continuar crescendo. Então depois eu deixo os slides para você, mas um guideline da Bessemer para várias outras métricas de SaaS aqui, que é importante. Churn, tempo de payback desse cliente, taxas de crescimento esperadas das melhores empresas. O ponto aqui é o seguinte, o ponto principal é que dá para fazer, dá para crescer rápido, dá para escalar rápido, só que vai doer. Para ter uma ideia aqui, esse é o crescimento da ARD até hoje. Então a gente agora está com 8.590 clientes, espera chegar mais ou menos uns quase 13 mil aí no final do ano. E ele tem essa característica exponencial, mas quando eu olho principalmente esse momento aqui, parece que eu não estava saindo do lugar, mas já era exponencial, como eu vou mostrar para vocês ali dentro, que faz parte dessa tese de máquina escalável que eu estou tentando colocar para vocês aqui hoje. A nossa máquina é isso aqui, é a proposição que eu tenho hoje para boa parte das empresas, que eu acredito que hoje é a composição de uma máquina moderna de crescimento. Marketing e inbound é uma das formas mais eficientes hoje de fazer uma máquina escalável em aquisição. Sales, que também inbound tem sido cada vez mais comum mesmo para empresas que vendem para clientes grandes. E uma ação proativa de Customer Success, um investimento proativo em entregar sucesso para o cliente, para garantir, especialmente numa economia de assinatura, garantir que aquele cliente fique ao longo do tempo e expanda a sua receita ao longo do tempo com a empresa também. Sem contar todos esses outros elementos que, se qualquer um deles aqui falhar, muito provavelmente você vai ter problemas de continuar crescendo a longo prazo. Então, a gente brinca lá na RD que criou um foguete, que fala até com uma brincadeira com os funcionários que é uma frase da Sheryl Sandberg, que ela fala, se você foi oferecido para entrar num foguete, não pergunta qual assento que você vai entrar, entra logo de uma vez. Mas o foguete treme pra caramba quando ele está subindo, tem muito problema. E aí tem 2 frameworks que eu acho que nos ajudam a mapear, e eu vou usar eles um pouco para contar a trajetória da RD super rapidamente, que a gente não tem muito tempo aqui. Mas um framework é o Blitzscaling do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, para quem não conhece. Ele, basicamente, nesse framework ele fala sobre como uma empresa muda radicalmente a cada estágio que ela está operando, um estágio de família, tribo, vila, cidade, nação, etc. E o outro é o das Water, que é o The Climb, né? o framework de que, basicamente, a adição que eles colocam aqui, o Shenzhou, que é o CEO das Water, trouxe, se eu vou escalar uma montanha, eu não vou sair daqui da base dela e subir reto para lá, né? Ninguém faz uma escalada assim. E a cada fase dessa, que ele dividiu basicamente em crescimento de 3 vezes, de 0 para 1 milhão, de 1 milhão para 3, de 3 para 10 e por aí vai, você tem um conjunto de desafios bem diferentes e uma proposição diferente de organização para atacar aquele desafio. Então, vou falar um pouquinho como foi o nosso, e quais foram os desafios em cada uma dessas fases. Nossa trajetória até o primeiro Summit, que a gente nem chegou ainda lá, mas já passou um bom pedaço dessa jornada. Então, primeiro é a busca do Product Market Fit, saber se eu tenho, de fato, um produto ou uma solução que tem alguém disposto a tirar dinheiro do bolso e pagar por ela a um custo de aquisição de serviço razoável. Então, isso, só para ilustrar para vocês, esse era o nosso time, né? Essa fotinha meio Backstreet Boy aí. Isso aí é 2011.
esse era os primeiros drafts do RD Station, nosso software, então os desenhos dele lá. E aí, para ilustrar uma das coisas que a gente fez, que foi bem peculiar naquele momento, desde o dia 0 da RD, a gente começou a vender o RD Station sem ter software para entregar. E a gente vendia e entregava na mão o que algum dia o software ia fazer. Então, o software vai ter algum dia landing page? Tá bom, o cliente nosso pode dar, manda imagem, manda texto para mim, eu faço o landing page na mão para ele e devolvo ela pronta. O software vai ter e-mail marketing, manda uma planilha que eu pego essa planilha aqui, uso o disparador meu interno e mando. E a gente foi evoluindo isso para testar o mercado e para entender a dor real que o mercado tinha. E, em paralelo, fazendo conteúdo, desde o dia 0. Então, aí um inbound marketing na veia. Esse é literalmente o primeiro post do blog da RD, é um certo manifesto até que eu escrevi na época. Eu peguei até o layout antigo, peguei pelo aquele archive lá. Mas o que isso é importante? Porque quando a gente demorou quase 18 meses para botar o software no ar público, uma versão que não fosse minimamente envergonhosa. E quando a gente colocou o software no ar, a gente tinha já na época um pouco mais de 10 mil leads que tinham entrado e consumido nosso conteúdo ao longo do tempo, que foi a base que a gente usou para fazer aquela primeira abordagem, aquela primeira proposição de venda já no modelo que tenderia a ser o modelo que a gente ia aplicar depois. Então, conteúdo para nós foi super importante desde o início e caminhando em paralelo com o desenvolvimento do produto. A segunda fase, o segundo desafio, foi encontrar um modelo replicável. Então, basicamente, o que a gente estava tentando fazer era saber se eu conseguia vender para aqueles caras que eu estava gerando na internet. E aí, a gente colocou o software no ar, esse era o nosso CRM da época, aqui, um monte de post-it. Dá para ver a semelhança, né, com os CRMs aí. A gente brinca que naquela época o maior concorrente nosso era o vento. Batia um pé de vento na sala, caía post-it e perdia deal. Mas foi basicamente a prova que a gente daí saiu de 2011, 20 e poucos clientes aqui no final, na verdade, estava em 9 ainda, chegou para 83 no final do ano. Falou, pô, parece ter um modelo que está funcionando, eu estou conseguindo efetivamente vender para esses caras. Aí entrou a terceira fase, desculpa, que é a fase de vou tentar provar uma replicabilidade e escalabilidade desse modelo. Eu consigo fazer isso em uma escala maior e com outras pessoas envolvidas? Aí começaram as contratações. Então, esse é um time mais ou menos no meio de 2013. A gente fez o primeiro processo de venda interno, tinha um monte de gambiarra interna. Então, só para ter uma ideia, esse era o nosso lead scoring. Então, é um cara, o Gabriel, que até hoje está na RD, ele ficava lá pegando lead por lead que estava vindo e qualificando usando essa planilha aqui. Mas foi funcionando. A gente foi provando que dava para repetir, dava para escalar aquele modelo. Daí, em 2013, nós levantamos a primeira rodada de investimento da RD e chegamos no final do ano com 297 clientes. 2014 e 2015 são as duas fases ali que eu chamo de surto de crescimento, onde proporcionalmente foi o período que a gente mais cresceu em termos percentuais. E a gente basicamente estava com esse foco, né? Você não tinha um foco muito grande de eficiência e tal. Ele estava num foco muito agressivo de crescimento. Então, a gente estava dobrando tudo que estava funcionando em termos de marketing, vendas, CS e conseguiu crescer no final de 2014 para 1.300 clientes, no final de 2015 para 3.300 clientes. Então, o time nosso saiu desse time aqui de final de 2013 para esse aqui em 2014 e esse em 2015. E 2016 começou uma fase que eu acho que a gente não saiu ainda, que eu chamo de otimização, que é uma fase onde essa escala, essa estrutura está começando a doer com um monte de coisas que a gente não preparou efetivamente para poder escalar. Então, a gente tem que continuar fazendo a otimização do negócio, melhorando vários elementos do negócio internos, que influenciam o unit economics, eficiência por funcionário, etc. Mas ainda tendo que crescer 2,5 vezes ao ano, porque senão a gente sai daquele trilho que eu falei lá no início. Então, um exemplo disso foi um trabalho enorme que a gente fez de churn no ano passado. Então, churn, quando a empresa é menor, ele dói pouco, mesmo que você tenha uma taxa percentual alta. Tem 5% de churn no mês, que é um número altíssimo. Se eu tenho uma base de 100 clientes, 5 clientes que eu perco, eu estou adquirindo 30, quase que não faz tanta diferença. Um churn de 2% no tamanho que a gente está já dói.
Então, esse tipo de coisa começa a virar preocupação não só interna, mas de investidores também. E aí, esse aqui é o time nosso no final do ano passado, no RD Summit, em dezembro. Como eu falei, hoje a gente está com 450 pessoas. E continuando nessa trajetória, né? Eu diria que a gente está indo para uma fase aqui desse decline, onde a gente está tentando sair dessa fase de otimização do modelo de negócio para continuar escalando. O que eu quero trazer mais de aprendizado final aqui? Primeiro, o pessoal pergunta para mim muito assim, pô, você via RD nessa situação, via vocês com o evento, do jeito que estão, no tamanho que está, o prédio que vocês estão, enfim. E eu respondo honestamente que não. A gente estava lá, claro que tinha uma ideia, tinha uma visão e tal, mas você não consegue materializar muita coisa que está acontecendo ali. Só que isso aqui é a planilha com números reais que a gente tinha em 2012. E o modelinho que eu falei, aquele modelo previsível que eu mostrei, ele está aqui, ó. Número de leads, taxa de conversão de leads para venda, ticket médio da venda, churn e tal. Então a gente estava fazendo naquela época 2 vendas por mês, 4 vendas por mês, 4, tá vendo? 6, 9. O importante aqui é a previsibilidade desse modelo. Você sabe de onde está vindo esse crescimento? Hoje mês passado a gente fez 708 vendas. O modelo é essencialmente o mesmo. Claro, melhorado, adaptado, especializado, mas essencialmente o mesmo. Então, a dica que eu quero deixar final aqui é justamente pensar na construção da máquina de vocês, que é a máquina de crescimento que vai permitir passar por esses diferentes cenários que eu mostrei que são cenários comuns das empresas americanas e a gente está começando a ver as brasileiras também traçando esse caminho. Bom, é um caminho difícil, uma jornada difícil, a RD está aí para ajudar também. Fazemos trabalho como esse, fazemos muito conteúdo, temos eventos também. E claro, também, quem quiser conhecer, a gente tem o RD Station, que é um software que ajuda a gerenciar esse processo todo. Queria agradecer bastante vocês e abrir o espaço para perguntas agora. Muito obrigado. Aqui. Onde? Aqui, ó, também. Ali, por favor, seu nome, empresa e faça a pergunta. Meu nome é Leandro Finger, eu sou do Ebanks, inclusive a gente trabalha com eles. Somos clientes. Somos uma empresa de processamento de pagamentos de empresas internacionais para captar pagamentos aqui no Brasil, então produtos internacionais aqui no Brasil. E a minha dúvida é, a partir desse crescimento maluco, que você ainda está naquele momento de estabilizar, de assentar as coisas, como é que foi a decisão de partir para a América Latina? Tipo, vocês planejaram ou começou a vir demanda de lá e vocês decidiram atacar também? Acho que é uma dúvida super pertinente, porque não só uma preocupação nossa, mas todos os advisors que a gente fala sempre dizem que o pessoal geralmente erra por fazer isso cedo demais. Então, até hoje é uma preocupação, uma questão de foco mesmo, né? O que aconteceu especificamente no nosso caso? Uma avaliação de múltiplas coisas. Primeiro, os primeiros sinais de que estava tendo demanda. Então, a gente começou a ter demanda de clientes em América Latina e em outros países usando software em português, o que já dava um sinal meio diferente ali do que estava acontecendo. O segundo é uma tese de que talvez aquilo que a gente conseguiu criar aqui e esse trabalho de evangelização também que a gente conseguiu fazer no mercado nacional poderia ser replicado nesses países, características parecidas do Brasil. Então, a nossa tese são mercados emergentes. A gente começou por América Latina, mas a tese é que a gente consegue fazer isso em outros países. E aí tem aquela mesma história que eu falei, assim, se eu quero algum dia chegar num tamanho de 5 mil clientes, 8 mil clientes no México, por exemplo, eu tenho que começar hoje, com conteúdo, com trabalho. Então, a gente fez tentando fazer exatamente o que a gente fez aqui 5 anos atrás. Criou um blog em espanhol, está gerando lead Latam, está fazendo evento, está patrocinando evento de terceiros lá, numa perspectiva de eu vou desenvolver o mercado primeiro, para depois capturar valor desse mercado. E, por fim, é uma avaliação nossa, bem subjetiva também, eu diria, mas a gente acha que nos próximos 4, 5 anos, os nossos concorrentes americanos não vão olhar para emerging markets, então a gente está disposto a mijar no poste aí, se eu posso dizer. Bom, meu nome é Diogo, eu sou da intercambiodeingles.com.br, a gente é o Uber do mercado de intercâmbio, então a gente faz a conexão entre o estudante e a escola de idioma no exterior.
A minha pergunta é o seguinte, a gente fala muito de métricas e tudo mais, mas tem um ponto aí que na máquina de crescimento, que é aquela parte de talento e gestão. E obviamente, cada empresa tem aí uma escalabilidade diferente, aí começa a ter os gargalos e começam a ter os multiplicadores de pessoas também. E é um fator da máquina de crescimento muito importante, acredito que um dos mais difíceis. Eu queria entender de você como que funciona assim, um overview rápido da parte de atração, identificação e também um fluxo final do tipo, ó, essa pessoa não deu certo, não tem fit, por exemplo, com a cultura. Eu cheguei a ler também a cultura de vocês. Como que essa máquina, falando de gente, funciona para atender essa rampagem tão alta e agressiva? A sua dúvida é super pertinente. Se não fizer funcionar uma máquina de talentos, também emperra tudo ali. Em vários momentos na história da RD, a gente, por exemplo, não bateu meta de vendas porque não tinha número de pessoas suficientemente rampeadas para bater a meta que a gente poderia bater. Só para dar um exemplo específico de como a máquina de talentos engargala o resto do processo. Primeira coisa que a gente, acho que em pouco tempo acabou tendo essa realização ali, de que eu ia precisar tratar isso como máquina também. Então, hoje a gente tem uma máquina de funil de aquisição lá, praticamente igual que a gente tem no marketing. Então, tem lá lead gerado, lead qualificado, tudo isso, toda essa regra que a gente fala do marketing para vendas, a gente faz isso com a nossa área de talentos, com o resto do time. Então, só para você ter uma ideia, a gente está contratando hoje umas 40 pessoas por mês, né? Então, isso, a gente olha muito agora para esse funil sobre essa perspectiva. Como trazer um volume de pessoas suficiente para esse lado? Primeiro, é meio clichê bater chover no molhado aqui, mas é cultura e a forma como você desenvolve o time, no final das contas, é o que vai indicar a longo prazo se você vai conseguir trazer talento em alta escala ou não. Então, hoje, 65% das nossas fontes de aquisição de talento, 65% hoje é recomendação de alguém que está trabalhando dentro da RD. E é um número razoavelmente estável ao longo do tempo. Então, se eu não tiver um ambiente que é legal para as pessoas se desenvolverem e crescerem dentro da empresa, dificilmente eu vou conseguir retroalimentar lá em cima depois com mais gente nova. Mas, dito isso, uma coisa que funcionou muito bem para a gente foi o próprio inbound marketing da RD. Então, as pessoas acompanham o nosso conteúdo porque elas querem aprender sobre marketing digital, acaba criando uma certa posição de referência com elas também, e elas querem trabalhar na empresa que está produzindo aquele tipo de conteúdo. Então, eu acho que é um efeito colateral de fazer inbound marketing legalzinho. E, como você falou, cultura é super importante. A gente tem uma cultura explícita e tenta trazer todos os processos, não só de contratação, mas de retenção, baseado em cima dos valores da RD. Então, para garantir que esse processo se retroalimente, desde o início lá daquele funil, daquela máquina, esses elementos culturais estão sendo avaliados e depois trabalhados com o resto do time. Então, a gente tenta contratar principalmente por alinhamento de cultura e talento, e prioriza isso versus, por exemplo, experiência técnica. E aí a gente trabalha a parte técnica dentro de casa quando é necessário. Olá, Eric. Eu sou Leonardo, eu sou da Bruno Digital. Tem cerca de 2 anos eu comecei a trabalhar com a RD Station, né? Fui convidado aí por uma pessoa e a partir disso eu comecei a crescer muito. Acabei assumindo 8 contas hoje na RD e faz cerca de 3 meses eu virei parceiro de vocês, vendendo a primeira conta para a RD Station. E aí eu quero saber, né? Hoje eu sou uma agência pequena, mas já tenho bastante qualificação, mas eu quero saber o que vocês têm de proposta para essas agências que estão crescendo, porque eu vejo que vários clientes de vocês ainda não sabem como trabalhar um inbound, e aí muitas vezes eles chegam em mim e falam, cara, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, como que eu faço um planejamento de conteúdo, como que eu faço um planejamento de marketing, pensando em growth, pensando realmente em crescimento. A minha pergunta é como que vocês pretendem qualificar melhor as agências parceiras? Tá. Eu vou tentar responder de uma forma um pouco genérica para tentar falar sobre como um programa de
de parceria pode ajudar também empresas de economia de assinatura, e eu acho que o Marcelão vai falar bastante sobre isso também, ele tem um case muito legal sobre isso na OMI. Mas, enfim, qual que é a questão, por que a gente faz parceria com a agência digital? E hoje, você está completamente certo, mais da metade dos nossos clientes hoje precisam de algum tipo de ajuda que não é uma ajuda que a RD está disposta a oferecer do ponto de vista de serviço, por questões de escalabilidade. Então, a gente confia muito nos parceiros para oferecer esse serviço de qualidade lá na ponta para os clientes. E aí eu acho que vem a lição que é aplicável para todo mundo. Acho que um programa de parceria que é sustentável é um programa que você ajuda o parceiro a ser um business melhor. Tá? E aí, por consequência desse trabalho com o parceiro, ele vai revender sua solução, vai vender serviço em cima. Então, aquele modelo de canal onde o cara só ganha comissão, já acabou. Em SaaS não funciona aquele modelo, até porque, dependendo do ticket, do produto que você está falando, o modelo nem sustenta financeiramente. Então, para nós, voltando para a questão das agências, para nós, assim, o desafio nosso é como é que a gente ajuda as agências a implementar essa mesma máquina de crescimento aqui. Claro, com características diferentes, porque é uma empresa de serviço, mas como é que uma agência faz marketing para ela mesma, geração de oportunidades para ela mesma, como é que ela vende melhor, como é que ela atende melhor seus clientes, como é que ela contrata talento, como é que ela treina talento. Esse é o trabalho que a gente está focado em fazer com as agências, além do trabalho de educação de marketing digital que a gente já faz. Então, assim, aqui tem 1 milhão de coisas que eu fico feliz de conversar contigo fora aqui, se a gente puder. Mas uma coisa que eu queria aproveitar para fazer o convite mês que vem a gente tem aqui o RD On The Road, em São Paulo, que é o evento itinerante nosso, a edição de São Paulo é aqui mês que vem. E a gente vai ter um dia específico para parceiros e tem uma porrada de coisa nova sobre o programa de parceria que a gente vai anunciar lá. Então, já deixo o convite para você participar também. Muito legal. Uma salva de palmas, então, para Eric Santos. Vai,